Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, você vai ouvir um relato que se chama A Possessão. A história que vocês vão ouvir agora foi contada por Brisa Ramírez. Ela afirma ter morado em uma casa amaldiçoada. Uma casa que tentou possuí-la e destruir a sua família. Isso aconteceu em 2004. Eu havia acabado de me divorciar e estava passando por um momento extremamente difícil da minha vida. Eu e meus 2 filhos nos mudávamos para Topauá, no Novo México, tentando recomeçar. Depois de muito esforço, conseguimos encontrar uma casa. Quando nos mudamos, eu senti que finalmente as coisas poderiam mudar. E durante a primeira semana, eu ainda estava organizando tudo. E um desses dias, eu estava no meu quarto, quando de relance, vi uma criança descalça passando pelo corredor. Aquilo me chamou a atenção imediatamente, porque eu tinha acabado de pedir para meus filhos não andarem descalços dentro de casa. Desci as escadas rapidamente e encontrei os 2 na sala, brincando. Perguntei se algum deles havia subido até o andar de cima, e eles disseram que não. Disseram que ficaram o tempo todo na sala. E havia um detalhe importante: os 2 estavam usando sapatos. Aquilo me causou um estranhamento profundo. Mas naquele momento preferi acreditar que fosse coisa da minha cabeça. Eu estava sobrecarregada, cansada, tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. E algumas semanas depois, coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Todas as noites antes de dormir, eu guardava os brinquedos dos meus filhos. Mas quando acordava pela manhã, os brinquedos estavam perfeitamente alinhados sobre o sofá. Perguntei às crianças se tinham feito aquilo e eles negaram. Disseram que não tinham tocado em nada. Aquilo me deixou extremamente inquieta. Cheguei a pensar que alguém pudesse estar entrando na nossa casa escondido durante a noite. Pouco tempo depois, meu filho saiu correndo do quarto, desesperado, dizendo que tinha algo observando ele. Eu fui até o quarto, revirei tudo, mas não encontrei absolutamente nada. Mesmo assim, depois disso, meus filhos se recusaram a dormir sozinhos. Passaram a dormir comigo todas as noites. E foi aí que eu percebi. Não era alguém invadindo a casa, aquilo era algo paranormal. No dia seguinte, fomos visitar a minha mãe. Quando voltamos, minha vizinha me chamou e disse que tinha visto alguém batendo na porta da minha casa, enquanto eu estava fora. Ela disse que ninguém entendia, então resolveu olhar pela janela. E viu uma mulher chorando muito, com uma criancinha ao lado dela. A vizinha tentou falar com essa mulher, mas ela não respondeu. Eu disse que aquilo era impossível. Eu tinha acabado de chegar em casa da minha mãe com os meus filhos. Algum tempo depois, um homem apareceu dizendo que era pedreiro e que tinha vindo reformar a casa. Mas estranhamente, ele nunca mais voltou. Perguntei à minha vizinha o que tinha acontecido. Ela disse que ele não voltaria, porque acreditava que coisas horríveis tinham acontecido naquela casa. Então ela me disse algo que me deixou gelada. Disse que eu havia falado com o pedreiro, que eu tinha dito palavras agressivas e ameaçadoras. Eu não me lembrava de ter dito absolutamente nada para ele. Além disso, meus filhos começaram a afirmar que eu gritava com eles, que em algumas ocasiões eu até tinha batido neles. E isso não era verdade, eu jamais faria algo assim. Foi quando percebi que a energia daquela casa estava me transformando.
Eu me senti agressiva, diferente, como se não fosse mais eu mesma. E certa noite, dormi cedo com meus filhos e quando acordei, eu estava no meio do quintal. Eu não sabia como tinha ido parar ali. Voltei para dentro da casa completamente assustada. E ao me ver no espelho, vi que minha camisola estava rasgada e meu corpo estava coberto de arranhões. Quando me virei, algo me prensou contra a parede. Eu fiquei paralisada. Não conseguia me mexer. Consegui ouvir aquela coisa atrás de mim respirando. De repente, ela me soltou. Eu peguei meus filhos e fugi daquela casa. Eu sabia que nunca mais poderia voltar para lá. E pouco tempo depois, comecei a morar com a minha mãe. As coisas começaram a melhorar. Eu arrumei um emprego, conheci meu atual marido e tivemos um filho. Algum tempo depois, decidimos comprar uma casa. Era a casa dos nossos sonhos, mas houve um problema com a documentação e a mudança precisou ser adiada. Sem ter onde ficar, meu marido sugeriu que ficássemos temporariamente na minha antiga casa. Eu relutei, porque algo dentro de mim dizia que aquilo não era seguro. Mas eu não estava sozinha. Eu decidi aceitar. Durante uma semana, nada aconteceu. Até que certa noite estávamos todos na sala. O bebê dormia no quarto com a babá eletrônica ligada. E de repente ouvimos vozes masculinas vindo da babá. Meu marido subiu correndo para ver se alguém tinha invadido a casa. Nossa filha dormia profundamente, mas de repente algo a jogou contra a parede. Quando tentei pegar meu bebê, algo me empurrou escada abaixo. Entrei em pânico. Saímos dali imediatamente. E eu tinha certeza, se eu continuasse naquela casa, aquela coisa iria me matar. Decidi vender ou alugar a casa. E meu irmão Roberto entrou em contato querendo alugá-la. Avisei tudo o que tinha acontecido e mesmo assim ele aceitou. Mas na primeira noite ele me ligou. Disse que o telefone tocou. E uma voz masculina disse apenas o seu nome. Mais tarde, sentiu os lençóis se enrolarem em seu corpo e quando olhou para a porta, viu um menino sujo com roupas muito antigas. O menino não causava medo, mas uma tristeza profunda. Meu irmão saiu correndo daquela casa. Quando me devolveu a chave, disse que nem morto voltaria para ela. Meses depois, precisei buscar documentos que ainda estavam lá. Fui com meu marido e meu irmão. E assim que entrei, senti um cheiro de podre insuportável. Corri para o quintal para respirar e apaguei. Segundo meu marido, eu fiquei parada, imóvel, sem responder aos chamados. E quando finalmente consegui sair de casa, senti um calor intenso percorrer meu corpo, como se eu estivesse atravessando um incêndio. Algo arranhou minhas costas e eu gritei. E então fomos embora. Minha sogra sugeriu que eu procurasse uma senhora espiritualista. Ela disse que naquela casa viveram 2 homens e uma criança. Homens extremamente cruéis. A criança assistia a tudo sem poder fazer nada. E depois de mortos, eles passaram a possuir a casa. Quando me mudei para lá, sendo mulher e com 2 crianças, eu me tornei a alvo. Durante um ritual, comecei a me sentir sufocada. De dentro da minha garganta começaram a sair tufos de cabelo. Parecia não ter fim. E depois disso, eu desmaiei. Meu marido conta que meus olhos ficaram completamente pretos, minha voz se tornou grave em uma língua desconhecida. Minha sogra jogou água benta em mim e minha pele parecia queimar. Somente quando meu marido pegou nosso bebê nos braços, aquela coisa recuou. Ela saiu, mas deixou um aviso. Se tentasse voltar, ela me possuiria novamente e machucaria minha família. Se você gosta de relatos reais e histórias de terror e tem alguma história que queira que eu conte aqui no canal,
Eu vou deixar o meu Instagram e meu e-mail aqui na descrição do vídeo para você me mandar. Claro que se você gostou desse vídeo, já curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Este foi o relato de hoje e te espero para mais um vídeo da nossa Biblioteca Sombria.